Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tio Lucas na área com mais um vídeo, seguindo nossas aulinhas aí de ligação covalente. Agora nós falaremos, nós já falamos na verdade, vamos fazer uma recapitulação aqui com vocês das aulas que a gente já teve, né? Nós temos uma aula introdutória falando um geralzão sobre ligação covalente. Nós tivemos outra aula, né, falando sobre as propriedades das ligações covalentes. Tivemos uma aula top falando sobre fórmula de Lewis. Se você não assistiu, corre lá e assiste. E hoje falaremos um pouquinho sobre, de fato, as interações entre as moléculas, beleza? Bom, vamos seguir aqui. O que seria isso então, né? Deixa eu só colocar o título para nós nos orientarmos aqui. Ó. Então, falaremos hoje das forças intermoleculares. Ah, garoto bom! Você tá doido? Eu fiquei emocionado. Olha só, galera. É o seguinte. Forças. Então, é aquilo que vai atuar internamente, ou seja, entre as moléculas. É a força entre as moléculas vão fazer com que elas possam ficar agrupadas ou ainda não tão agrupadas. Então, aqui nós vamos entender o que vai, por exemplo, ser de indicativo para ver se eu vou formar um gás, se eu vou formar um líquido, por exemplo. Tá? É de extrema importância as forças intermoleculares. Vamos começar com a força intermolecular mais fraquinha de todas, que é a força intermolecular, interação dipolo induzido. Olha, rapaz, que coisa, hein? Dipolo induzido. Galera, pensa o seguinte: algo que é induzido, que é obrigado a fazer. Pensa você aí. Você gosta quando você é obrigado a fazer alguma coisa que não é naturalmente para você fazer, que você não gostaria de fazer, mas que você é obrigado a fazer? Geralmente você não gosta, né? Assim também é a molécula. Geralmente, né, nesse caso aqui, as interações vão acontecer entre aquelas moléculas que não têm boa interação. Peraí, como assim? Quais moléculas são essas? São as molequinhas, né, moléculas apolares. Então, as moléculas que são apolares, elas vão fazer esse tipo de interação. Por quê? Porque como elas não têm polos diferentes, elas não vão ser atraídas uma pela outra. Então não tem uma boa interação. Pensa o ímã, se eu coloco dois polos iguais, acontece uma repulsão. Então se eu coloco duas moléculas que têm polos iguais, por assim dizer, né, não tem polos diferentes, então eu não tenho uma atração, eu tenho uma repulsão. Então eu preciso fazer alguma coisa para poder ter uma boa interação. Beleza, galera? Então assim, como é que vai acontecer isso então na prática, né? Vamos pegar aqui uma moléculazinha que seja apolar. Vou pegar a molécula de O2. Beleza? O2. Então como que ficaria essa molécula? Eu tenho um oxigênio e tenho outro oxigênio. Esse oxigênio vai estar ligado ao outro, né, por ligação dupla. Lembrando, na forma de Lewis, né, nós temos ainda os dois parezinhos eletrônicos aqui, né? Cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E aí nós temos aqui a dupla ligação ali. Beleza? Ok. Pensa comigo aqui. As duas extremidades, elas são iguais. Por isso é uma molécula apolar, não tem polo. Como é que vai acontecer a interação então aqui, o de polo induzido, tio? Por favor, me explique. Olha só, vamos lá. Seu pedido é uma ordem. Pensa o seguinte, eu tenho aqui essa molécula. E aí, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer aqui, rapaz, não perde a atenção. Chegou uma outra molequinha igual a essa e quer fazer uma interação aqui. Vai ter interação? Não vai ter interação. Por quê? Porque as duas moléculas são moléculas apolares, não tem polos para serem atraídos. Só que pensa o seguinte, agora eu preciso da atenção de você aqui. O que está em torno aqui, que eu desenhei em torno, é a nuvem eletrônica. Nuvem
Se a gente pensa em nuvem, a gente talvez lembra de algo que é gasoso, né? Assim, mole, maleável, né? Se eu pego algo que é, por exemplo, uma fumaça, alguma coisa, e eu sopro, o que acontece? A fumaça se dispersa para lá, para o outro lado, para o lado contrário. Não é assim que funciona? O que vai acontecer é o seguinte: eu tenho elétrons aqui nessas nuvens eletrônicas. E os elétrons têm carga negativa. Correto? Beleza? Então, o que acontece quando esses elétrons, eles tentam ter uma relação aqui, né? Chegar perto um do outro? Repulsão. Cada um vai para um canto. E aí essas moléculas agora, elas vão fazer isso aqui, ó. Olha só que louco. Olha que da hora isso aqui, ó. Vou até mudar de cor. Lembra que estava aqui assim uniforme, espalhadinho, bonitinho? Agora eu tenho uma concentração muito maior de elétron do lado oposto. E agora, olha aqui, baixa concentração de elétrons desse lado da molécula. Olha que legal. A mesma coisa acontece aqui. Baixa concentração, alta concentração de elétrons do outro lado da molécula. Beleza, galera? Então assim, por que aconteceu isso? Chegou aqui próximo, teve uma repulsão por causa das cargas iguais, e essas nuvens foram afastadas para as extremidades dessas moléculas. Agora pensa comigo o seguinte: se os elétrons, as cargas negativas, estão concentradas desse lado aqui, esse lado vai ficar negativo. E esse lado aqui vai ficar parcialmente positivo. Ó, esse lado vai ficar parcialmente positivo. E esse lado aqui, ó, parcialmente negativo. Certo? Entendeu aí o esquema? Pois é. Aí como é que vai acontecer a interação agora, então? Vamos lá. É isso que nós vamos ver aqui agora. Então eu peguei essas moléculas aqui, coloquei elas aqui em cima. E aí pensa o seguinte, né? Eu tenho elas aqui, e aí vai chegar agora moléculas para poder interagir com elas. Então vou até separar aqui. Tudo bem. Essa moléculazinha agora tem um lado positivo. E ela agora vai poder vir aqui com aquela moléculazinha, ó, natural, e ter uma boa interação com ela agora. Olha aqui a interação acontecendo, ó. Opa, lado negativo com lado positivo. Vem essa outra molequinha aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Vem cá, rapaz. E ela vai ter uma boa interação agora com essa moléculazinha aqui, que originalmente agora tem carga negativa, né? E agora tem parcialmente uma carga positiva. E aí essas cargas, elas agora vão ser atraídas, né? Vão conseguir ter uma atração boa aí para poder ter uma boa interação. Beleza? Só que assim, eu dependo de uma força, que essa força é a força de repulsão, e essa força ela é fácil de ser cessada. Então ela acontece, mas ela não continua. Passa aquele momento de polo ali, acabou, né? Ela volta naturalmente a ser apolar. Por isso que geralmente, né, na maioria das vezes, assim, raramente você vai encontrar líquido e sólido aqui. Sólido é praticamente possível, onde tem a maior interação entre as moléculas. Líquido também é difícil, porque o líquido também depende de uma boa interação entre as moléculas. Nesse caso aqui nós temos as moléculas do tipo gasoso. Então você tem aí o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, tá? Todos esses gases fazem, as moléculas desses gases fazem esse tipo de interação, que é a interação de polo induzido. Beleza, galera? Show de bola então. Agora nós vamos para outro tipo de interação. Mais um tipo de interação. Qual tipo de interação é esse agora, tio? Me diga aí, por favor. Ah, garoto. Nós já falamos do dipolo induzido, né? Que é um tipo de interação. Agora nós temos o próximo tipo de interação, que agora é a interação. Opa, aqui mais embaixo, né? Interação de polo
permanente. Ou ainda dipolo, dipolo. Tá? Então aparecem esses dois nomes aí. Dipolo permanente ou dipolo, dipolo. Beleza, galera? Tranquilo? De boa? Beleza. Bom, lembra que no dipolo induzido acontecia entre as moléculas apolares. Nesse caso é um dipolo permanente. Naturalmente, eu tenho uma molécula que é dipolo, ou seja, tem dois polos, interagindo com a molécula que é dipolo, que já tem dois polos. Então as moléculas, para terem dois polos diferentes, elas têm que ser polares. Então por isso que acontece entre as moléculas polares. Muito bem. Beleza, galera? Moléculas polares. São aquelas que têm dois polos, tá? Pessoal, como é que eu faço para identificar? Corre na nossa aula de propriedades das ligações, né, covalentes, que você vai conseguir visualizar isso aí, tá bom? Bom, vamos dar um exemplo aqui? Eu gosto sempre de usar como exemplo os ácidos, principalmente, né, os ácidos hidrácidos, né, que não tem oxigênio. Acho legal, assim, fica bem visível assim para nós essa ideia aí. Vamos usar um ácido bem famoso que é o ácido clorídrico. Bom, galera, pensa o seguinte, eu tenho aqui o hidrogênio que vai estar ligado ao cloro, certo? Beleza. E eu tenho aqui no lado do cloro, o cloro é da família 7A, ele tem 7 elétrons. Ele usou um elétron aqui, os outros 6 estão aqui ao redor. Hidrogênio da família 1A, então ele já usou o seu elétron aqui para fazer a ligação. Ok? Beleza. Então eu tenho aqui ao seu redor aquela nuvem eletrônica. Só que veja, eu quase não tenho elétrons aqui do lado do hidrogênio, eu só tenho da ligação mesmo. Enquanto do cloro eu tenho uma grande concentração de elétrons ali, olha, tenho 6 elétrons, então a nuvem fica gordinha para o lado de lá. A questão é, qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo? Bem, não precisa pensar muito, né? Aqui onde eu não tenho cargas negativas, vai ser o lado positivo. E aqui onde eu tenho cargas negativas, vai ser o lado negativo. O lado positivo, o lado negativo. E aí, olha só o que vai acontecer, como é didático e tranquilo isso aqui. Eu tenho outra moléculazinha que naturalmente vai ser dipolo. A parte positiva dessa moléculazinha vai ter uma boa interação com essa molécula aqui, que ela é também dipolo. Então, olha só o que vai acontecer, a interação acontecendo aqui, ó. Lembrando, né, ó, nós temos aqui carga negativa interagindo com carga positiva. Dois polos diferentes, polos opostos se atraem. Muito bem, ó. Lindo, maravilhoso, show de bola. Pessoal, agora falta o último tipo aí de interação intermolecular, de forças intermoleculares. O último tipo de forças intermoleculares que nós vamos falar é uma das mais famosas, tá? Já vou te adiantando aí, cara, é uma das mais famosas, que é a ligação ou ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Ah, rapaz, boa. Bom, aqui você tem que tomar muito cuidado, porque também vai acontecer entre as moléculas polares. Mas tio, peraí, agora o trem desandou, porque a outra você falou também que eram moléculas polares. Sim, também. Isso aqui é como se fosse uma extensão daquele dipolo, sabe? Só que aqui o que acontece? Acontece especificamente, então, ligações entre. Agora que vem a especificidade disso aqui. Hidrogênio, claramente, né? Mais flúor. Hidrogênio mais oxigênio. Hidrogênio mais nitrogênio. São esses três. E se eu pegar aqui, ó, eu tenho aquele grupinho,
Eu gosto de chamar de grupinho do barulho, grupinho da buzina, é o pom-pom. Então, se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, ligação de hidrogênio. Se eu tiver hidrogênio ligado a oxigênio, ligação de hidrogênio. Se eu tiver hidrogênio ligado a nitrogênio, ligação de hidrogênio. E a interação vai acontecer da mesma forma do dipolo-dipolo, né? Vamos colocar aqui rapidinho, ó, só um exemplo. Bem básico aqui para você, ó. A água, que nós já até falamos aí nossas aulas aí sobre a água, né? Então, se você perdeu, vai lá assistir. Ó, eu tenho a água aqui. O oxigênio tem 2 pares de elétrons livres aqui. Se eu for dizer qual lado dessa molécula é o lado negativo, aqui no oxigênio. E aqui eu tenho o lado positivo do hidrogênio, o lado positivo do hidrogênio. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Garoto, boa. Ficou mais ou menos, né? Então, aqui, agora sim. Perfeccionismo. Toque do garoto. Bom, beleza. Agora que vem a questão. Como é que acontece a interação aí, tio? Me explica isso aí. Bom, você pensa o seguinte. Vai vir outra molequinha de água. E aí, o lado negativo, que é o lado do oxigênio, vai interagir bem com os hidrogênios aqui, que é o lado positivo. E aí eu vou, ó, ter essa interação aqui acontecendo. Beleza? Olha como é legal. Então aqui eu também tenho interação, ó. E esse lado negativo vai interagir bem com quem? Com o outro lado positivo da molécula. Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Opa. Para não ficar bagunçado para nós aqui, né? Muito bem, agora sim vai dar certo, ó. Boa. Aí, ó. O lado negativo interagindo com o lado positivo da molécula. Beleza, galera? Então assim acontecem as interações. Agora, vamos organizar isso aqui em forma crescente de energia? Bora. Vamos organizar isso aqui de forma crescente de energia. E aí é uma parte também extremamente importante, tá? E o que vai ser influenciado através das interações intermoleculares? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? Nós temos aqui, como sendo a mais fraquinha, né? A interação mais fraquinha, que a gente já falou, né, no começo da nossa aula, que são as interações de polo induzido. Essa interação é a mais fraquinha. A segunda interação, que podemos dizer que é a interação mediana, é a interação ou interações de polo permanente. E a mais forte de todas, ligações de hidrogênio. Beleza? Então, ó, nós temos essas 3 interações. Lembrando, né, a força, ela vai crescer nesse sentido aqui, ó. Crescimento de força de interação. Então, interação de polo induzido fraco, interação de polo permanente forte, médio ali, podemos colocar, ligações de hidrogênio forte, muito forte, tá bom? E aí, galera, gostou dessa aula de hoje? Gostei, cara. A aulinha hoje foi excelente, topzera, top das galáxias. E aí, deixa seu gostei, né? Se inscreve no nosso canal. Estamos juntos aí para não perder mais nenhuma aulinha nossa aí, tá bom? Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, falou, é nóis e tchau!